E diante do clima favorável nas lavouras norte-americanas, os contratos futuros da soja fecharam em baixa na Bolsa de Chicago, né? Além disso, o mercado acompanha as negociações entre Estados Unidos e China. O milho também encerrou o dia em queda, pressionado pelas condições positivas para o cultivo e incertezas, né, na exportação. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com o especialista de mercado da Grão Direto, o Gabriel Ribeiro. Boa tarde, Gabriel. Obrigada por nos atender aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos conversar um pouco sobre esse mercado. Gabriel, ontem os preços da soja, né, e do milho em Chicago, eles recuaram. Eu queria que você explicasse para a gente melhor esse movimento e também como, né, os mercados começaram as negociações hoje. Bom, ontem teve uma certa pressão nos preços, né? A gente teve até uma certa estabilidade durante o dia, depois de uma certa pressão. Isso oriundo, né, desse progresso da safra que realmente veio positivo, né? Está acima das médias. Com relação à condição boa e excelente, está um pouco abaixo, mas ainda está muito favorável a ter uma safra cheia. E também teve a pressão do trigo, né? Entre uma certa trégua que acabou tendo ali isso entre Rússia e Ucrânia, isso acabou pressionando o trigo, pressiona milho e também tem um impacto ali na nossa oleaginosa. E além do clima, né, que a gente sabe que é fundamental, o mercado também acompanha as negociações entre Estados Unidos e China. Qual que é o efeito disso sobre a demanda internacional pela soja e também os preços aqui no Brasil? Bom, tem impacto direto em toda a cadeia, né? Se a gente for analisar do agronegócio, são duas potências que estão negociando ali coisas que podem ser favoráveis ou não ao nosso mercado. E devido a essas potências estarem negociando, né, questões econômicas, pode muito direcionar o futuro de desenvolvimento da China. E a gente, como, né, um produtor de commodities que tem uma boa parte do destino China, isso acaba interferindo sim na oferta e demanda, no balanço comercial para poder destinar nosso produto para lá em boas condições, se tiver uma boa pontuação de demanda por parte deles. Então, assim, agora está num momento delicado, os Estados Unidos também agora passa a ter uma soja um pouco mais competitiva, isso pode, né, direcionar um pouco sobre o fluxo de mercado nesse segundo semestre que está se iniciando agora. Agora, pensando no relatório de demanda, né, do ISA que vai ser divulgado na quinta-feira, de que maneira a situação das lavouras nos Estados Unidos, né, vai influenciar essas expectativas? Bom, até então, com relação à produção, né, o balanço de oferta pode vir uma certa estabilidade. A gente vê, né, pontuações ali com relação à área destinada, então, em cima do que está sendo plantado, tá em boa condição. Então, acho que os dados já estão até ó, Chicago mesmo está precificado com relação a isso. Agora, a questão de demanda, acho que é o que pode importar um pouco mais, né? Agora, esses dados agora nessa conversa que o Trump está tendo com Xi Jinping pode ter algum direcionamento de elevar um fluxo de demanda e isso pode, né, trazer uma certa volatilidade nos preços em Chicago e refletir até que mesmo no Brasil. Só um ponto, né, até o momento, né, com relação a essa conversa, né, entre China e Estados Unidos, não teve nada direcionado com relação às tarifas, né, o que vem sendo conversado ali com relação à parte mais industrial, né, parte de extração de alguns minerais que são importantes para o desenvolvimento econômico, e isso depois pode ter um reflexo, sim, no nosso meio aqui do agro. Agora, pensando numa safra cheia, tá, Gabriel? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que somos aí os dois grandes, maiores produtores, né, exportadores de grãos também. Quais os impactos na oferta e na demanda e a consequência dos preços, caso a gente tenha, então, essa safra cheia nos dois países? Bom, já linkando o que foi passado, né, no bloco anterior, muito bem pontuado com relação à exportação. O fluxo de exportação do Brasil começou um pouco lento ali no começo do ano, mas depois, né, engrenou e acabou destoando com relação ao ano passado. Porém, esse descolamento do ano passado ainda está pequeno aos olhos com relação à produção. Então, a gente produziu cerca de 10, mais de 10% do ano passado e a pontuação do ano passado para esse ano com relação ao volume exportado não foi na mesma proporção. Então, ainda tem muita soja a ser exportada do Brasil, ainda tem um volume disponível interessante, e agora nessas definições de como que vai ser o direcionamento de fluxo, realmente, né, se a China vai começar a pontuar um pouco mais essa demanda brasileira, né, essa oferta brasileira que a gente está com a soja disponível,
é isso que vai poder importar com relação ao final das contas, que é o preço, né? Que o produtor olha muito o preço, né? Destina muito sua visão a preço agora para poder comercializar. A gente vê pontuações de prêmio, né, subindo, que acabam valorizando nossa soja. Chicago deu uma estruturada, deu uma valorizada, então isso pode ajudar a destravar negócio. Agora, um outro porém, né, que é o outro pilar de precificação, que é o dólar. Então, o câmbio um pouco mais estressado ali, né, com relação à pressão, né, tendo uma pressão negativa, isso acaba interferindo na formação de preço final, e acaba dificultando um pouco uma condição boa, às vezes, para os produtores voltarem a destravar negócio e acabar comercializando essa safra e também a seguinte. Gabriel, quero agradecer muito aqui seus esclarecimentos. Uma boa tarde para você. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado.